Muito bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Nesse período onde estamos tendo a Escola Bíblica Dominical apenas aqui pela internet. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua dedicação em aprender mais da palavra do nosso Deus, em poder compreender, acerca da palavra do nosso Senhor. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos. Nós concluímos no domingo passado uma grandiosa, espetacular série sobre acerca do fruto do Espírito, onde nós estudamos ali sobre a importância do caráter cristão e o que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida, na nossa comunhão, na nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo e qual é o resultado então da presença do Espírito Santo na vida cristã. E dando continuidade até a essa ênfase da vida cristã, nós vamos hoje começar uma nova série intitulada O Discipulado. E essa série vai estar baseada na obra de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão e nós vamos aqui poder daqui a pouquinho entender um pouco mais sobre a sua importância para a vida cristã. Mas o nosso objetivo é que através desse livro, dessa obra tão importante na vida da igreja do século XX, século XXI, nós vamos poder descobrir e queremos descobrir com esse estudo o que é na verdade a vida cristã, o que Jesus nos chama, o significado do chamado de Jesus para nós, propósito da vida cristã. E esse livro vai nos ajudar a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida cristã. Então quero convidar você nesse momento a ver um vídeo onde vamos ter ali uma apresentação mais direta sobre esse livro e um pouquinho já também da vida de Dietrich Bonhoeffer. Ok? Acompanhe aí nesse momento. Quanto vale sua vida? Nascido em 1906, vocacionado desde a juventude. Fé e obediência caminham juntas na vida de Dietrich. A graça de Deus é exaltada em um tempo de graça barata. Bonhoeffer viu sua vida ser marcada pela guerra. O que você faria? Ele foi uma forte voz na luta contra o nazismo. Impedido de pregar, escrever e publicar, não se calou diante da injustiça contra seu povo. Foi capturado e enforcado por envolvimento no exército inimigo de Hitler, dias antes da queda do nazismo. Muito bem, meu querido, minha querida. Então, nós vimos aí já alguns aspectos da vida desse pastor, Dietrich Bonhoeffer, e também uma apresentação sobre este livro, O Discipulado. Esse livro é um livro clássico da fé cristã, muito profundo, muito importante. Nós vamos aqui tentar desvendar um pouco de princípios da vida cristã e do significado de ser um discípulo de Jesus através desse estudo, tá bom? Então nós vamos ter esse estudo durante os próximos domingos, procurando aqui em cada domingo abordar um capítulo desse livro tão importante para a nossa vida. Então,
Como vimos aí, Dietrich Bonhoeffer, ele viveu de 1906 a 1945, então foi um pastor luterano e que teve um papel muito importante na vida da igreja, como também um papel muito importante também na vida política ali da Alemanha. Nós não vamos aqui nos ater a muito tempo no estudo da história, da vida, né, de Dietrich Bonhoeffer, mas nós vamos ver alguns aspectos. Então, quero destacar primeiro que ele nasceu em uma família bem-sucedida. O pai era psiquiatra, a mãe, mesmo sendo ali do lar, foi uma cristã piedosa e que fez com que criassem, né, tanto o seu pai e a sua mãe criaram seus 8 filhos em um ambiente de obediência aos preceitos da fé, de uma vida piedosa. E nesse cenário de uma família cristã, temente a Deus, piedosa, firmada nos valores da fé cristã, Bonhoeffer acabou, apesar da boa educação que teve, mas movido talvez ali pela espiritualidade da sua família, ele acabou optando pelo ministério pastoral, e isso trouxe uma surpresa à sua família, mas a sua família apoiou de tal forma que o colocou nas melhores instituições de ensino, universidades da Alemanha, onde ele poderia obter ali um melhor ensino teológico naquele tempo. E o jovem Dietrich Bonhoeffer graduou-se então na Universidade de Tübingen e doutorou-se na Universidade de Berlim, fez o seu doutorado ali na Universidade de Berlim. Então, um dos princípios ou das principais contribuições de Bonhoeffer à cristandade moderna foi aquilo que chegou às nossas mãos através de duas grandes obras que Bonhoeffer desenvolveu, né? É o chamado o livro Discipulado, que aqui nós iremos estudar, e também uma outra obra que recebe o nome de A Igreja e a Vida Cristã, a Comunhão Cristã. Tá? Ele trabalha esses dois escritos que traz com muita profundidade a importância da igreja e da vida em comunidade para o cristão. Então, unidas, né, essas duas obras, o Discipulado e a igreja e da vida da comunidade cristã, essas duas obras vão certamente complementar-se e demonstrar o valor do ser discípulo de Cristo e o significado disso também para a vida do cristão. Então, na visão de Dietrich Bonhoeffer, as questões existenciais são questões eclesiológicas, diz respeito à vida da igreja. O ser humano só pode ser em Adão ou ser em Cristo, ou seja, o ser aqui tem a ideia de estar, de viver, né? Ou seja, você só pode viver como Adão ou viver como um Cristo. Há somente essas duas possibilidades. A vida cristã é, portanto, uma proposta para viver em Cristo e sair da vida de Adão, que é a vida de pecado, a vida influenciada pelo mundo, os prazeres do mundo, mas a vida em Cristo é uma vida diferente. Então, em síntese, é na vida em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, que o mundo encontra a verdadeira humanidade, o verdadeiro sentido da vida. E é também a revelação da divindade de Cristo. Então, nós vamos conhecer melhor a Cristo vivendo no seu corpo. Vamos compreender o verdadeiro sentido, a plenitude da vida, vivendo em comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Então, veja que ele vai associar aí a importância do discípulo de seguir Jesus e do discípulo ser igreja, ser o participante do corpo de Cristo, integrado à sua igreja, vivendo em comunidade, ok? E, além disso, junto então do livro Vida em Comunidade, que ele publicou em 1939, ele publica também, antes ali, em 1937, esse livro Discipulado, que ambos vão marcar aí a maturidade da sua reflexão. Veja que Dietrich Bonhoeffer, ele morre muito cedo, ele morre com
41 anos de vida. Então ele teve uma vida muito dedicada aos estudos e, apesar dessa vida curta que teve grandes contribuições para a fé cristã, como nós veremos aqui nessa série de estudos. Então, as reflexões contidas no livro Discipulado são fruto de duas atividades que marcaram a vida de Bonhoeffer. Ele desenvolveu de uma maneira muito profunda o pastorado na Igreja Confessante, a lei criada em 1934, e a partir da rejeição, a subordinação teológica da Igreja Alemã, a Igreja estatal, dentro da ideologia nazista. Bonhoeffer, juntamente com outros amigos e irmãos, né, sanguíneos dele, foram pessoas que se rebelaram contra o regime nazista. Então Bonhoeffer foi preso, né, foi morto pelo regime nazista. Inclusive ele foi morto 30 dias antes do regime nazista ser derrotado pelas forças inimigas, né, ali do regime nazista. Então 30 dias antes ele foi morto, foi torturado severamente, e ele fez parte de uma trama, né, para matar Hitler, e foi descoberto. Em razão disso foi preso e foi enforcado de uma maneira muito cruel, com cordas, segundo, né, diz a história, com cordas de piano, o que fez com que ele tivesse uma morte muito lenta, muito sofrida. Então veja que por isso também que Dietrich Bonhoeffer é tido como um dos mártires do século passado, um dos mártires cristãos do século passado. Mas a segunda tarefa que ele se ocupou muito na sua vida foi também o trabalho de preparação de líderes, de pastores, a supervisão de jovens pastores no seminário clandestino que ele ali ajudou a liderar na Alemanha. Então, nessa época, Bonhoeffer vai se dedicar a esses dois trabalhos: o pastorado da igreja local e a preparação de outros pastores. Então, nesse período ficou evidente a necessidade de criticar o que Bonhoeffer chamou de graça barata, que em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Nós vamos hoje, no estudo de hoje, trabalhar um pouco dessa temática, que é o primeiro capítulo do seu livro, A Graça, né, Preciosa. Então ele vai desenvolver esse conceito de que a igreja precisa abandonar o conceito de graça barata e resgatar o da graça preciosa, porque a graça barata, ela, ao invés de justificar o pecador, ela justifica o pecado e leva o indivíduo a não abandonar o pecado, mas a encontrar justificativas para o seu pecado, certo? Então, é nesse sentido que eu quero então trazer um contexto preliminar voltado para o livro, né? Já que nós vamos aqui nos ater nesse período a estudarmos este livro, vamos ver alguns aspectos preliminares para nós nos contextualizarmos melhor sobre o que ele vai desenvolver aqui, tá bom? Então, nesse sentido, ele vai trazer algumas questões, ele vai trazer algumas perguntas iniciais, né? O que Jesus quis nos dizer? Qual foi a verdadeira mensagem de Jesus? O que se espera de nós hoje, do cristão, da igreja hoje? E como ele nos ajuda a sermos cristãos fiéis em nosso tempo? Como é que Jesus nos auxilia a sermos crentes fiéis no nosso tempo? Então, quando nós ele vai trazer essas questões e vai trazer algumas reflexões, como por exemplo, quando você vai ao culto, ao ouvir a pregação, qual é o seu desejo, o desejo que nós temos? Espera-se que seja o de ouvir a palavra de Jesus, ouvir a mensagem de Jesus, a verdadeira palavra de Deus, e não apenas ouvir uma palavra para o seu interesse, que é do seu interesse, e não apenas ouvir algo que vá satisfazer os seus desejos pessoais, está entendendo? A questão é ir ao culto a fim de ouvir a mensagem de Deus para mim, e não que Deus fale o que eu quero ouvir.
não que Deus diga algo que vá satisfazer o meu ego, o meu eu, né, a minha existência. Então ele fala isso lembrando dos pregadores que reputam, que renegam a verdadeira mensagem de Cristo. Então veja que essas questões preliminares são importantes para a gente entender o que Jesus quis dizer, o que se espera de nós, porque para o cristão o mais importante é saber o que Jesus deseja. Esse é o alvo da vida cristã. Então ele vai nos dar alguns exemplos, e dentre esses exemplos, desses exemplos, Bonhoeffer vai dizer o seguinte: quantas leis humanas e duras, quantas falsas esperanças e consolos enganosos continuam a turvar a mensagem cristalina de Jesus, dificultando assim a verdadeira decisão. Então perceba a declaração dele que diante dos pregadores que não pregam a mensagem de Cristo, e sim falsas ilusões, uma mensagem que satisfaz o existencialismo humano, e trazem assim uma ilusão para a vida, isso faz com que a verdadeira mensagem de Cristo seja negligenciada. Então ele vai dizer isso, que quantas leis humanas, quantas falsas esperanças continuam a turvar, a manchar a verdadeira mensagem de Cristo. Então nesse sentido é que a proposta de Dietrich Bonhoeffer é falar do chamado para ser discípulo de Jesus. Essa é a proposta, e é a proposta do seu livro, que possamos seguir Jesus, sermos discípulos de Jesus. Então ele vai falar do chamado para ser um discípulo de Jesus, porque quando as escrituras sagradas tratam do discipulado de Jesus, ela procura, né, como palavra de Deus, proclamar a libertação do ser humano de todos os preceitos humanos, de tudo que o oprime e de tudo o que o sobrecarrega. É trazer libertação ao ser humano de tudo o que lhe suscita preocupação e dor na consciência. Então o ser discípulo de Cristo é uma libertação total dos sofrimentos e do caos que o pecado trouxe à minha vida, como de tudo aquilo e como libertação também do próprio mundo, do próprio apego a esse mundo, para viver uma vida totalmente livre e totalmente dedicada unicamente a Jesus Cristo. Então a proposta de apresentar um chamado a ser discípulo de Jesus vai nos levar a compreender esse aspecto de que no discipulado o ser humano deixa o duro jugo das suas próprias leis e vai para o jugo suave de Jesus Cristo. Então é uma transformação, porque a libertação que Jesus oferece através da sua mensagem, da sua graça, é para que você seja liberto do duro e do pesado jugo de escravidão que o pecado impõe sobre a sua vida, para você se submeter ao jugo de Cristo, para deixar de ser escravo do pecado e tornar-se um servo, um escravo de Jesus, para que assim você possa então desfrutar desse jugo suave. Veja que Dietrich Bonhoeffer vai dizer que o jugo do pecado é duro, é sofredor, traz sofrimento, mas o jugo de Jesus, ele é um jugo suave. Então há uma mudança de sair da escravidão do pecado para se tornar um escravo de Cristo, como Paulo vai dizer, e também o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar. Então Bonhoeffer vai também dizer o seguinte, veja o que é a sua própria declaração: quem segue integralmente o mandamento de Jesus, quem se permite quem se permite sem relutância o jugo de Jesus, para esse o fardo a carregar torna-se leve e recebe na suave pressão desse jugo a força para percorrer o caminho certo com tranquilidade. Então é exatamente essa troca, deixar o fardo, o jugo da escravidão, pesado fardo e jugo da escravidão,
para agora assumir o jugo de Cristo, a vida em Cristo, que é suave, que é leve, que é sem sofrimento, mas é um sofrimento, ou é uma vida livre do sofrimento que o mundo e que o pecado traz, porque nos leva a uma vida plena e cheia de significado, né, e sentido em Cristo Jesus. Então perceba que a palavra do Senhor vai nos mostrar exatamente nesse sentido de que o mandamento de Jesus, ele é duro, ele é implacavelmente duro para quem se opõe a ele. Porém, o mandamento de Jesus é suave e leve para aquele que se submete de bom grado a Jesus Cristo. Então vamos ler, por exemplo, para ver o que o próprio Senhor Jesus nos fala em 1 João capítulo 5. João vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Louvado seja o nome do Senhor. A graça preciosa, meus amados, nos leva a seguir Jesus, nos submetendo à sua autoridade, fazendo dele o nosso Senhor e nos colocando, saindo do regime de escravidão ao pecado, para nos submetermos totalmente ao senhorio de Cristo e seguirmos os seus passos, seguirmos os seus mandamentos. É exatamente isso que Jesus está propondo para nós quando nos convida a segui-lo, a sermos seus discípulos. Jesus nada nos exige, não faz nenhuma exigência pesada que nós não possamos cumpri-la. Ele nada nos exige sem nos dar a força para fazê-lo. O seu mandamento não visa jamais destruir a vida, mas conservá-la, protegê-la, curá-la e trazer restauração, vida plena, vida abundante que só o Senhor Jesus pode nos dar. A vida cristã, a vida como discípulo de Jesus é essa, uma vida submissa ao Senhor Jesus. Então aí vem algumas perguntas que Bonhoeffer coloca também ali no seu livro. Para onde será levado aquele que aceita o chamado para ser discípulo? Qual caminho ele vai trilhar? E qual é o destino desse caminho? Que decisões e separações o chamado para ser discípulo de Jesus trará consigo? O que nós precisaremos decidir? Que decisões tomaremos? Que separação, que questões ou situações, circunstâncias deveremos abandonar para vivermos separados no sentido da santidade? Então essas questões são importantes. Para onde seremos levados se aceitarmos o chamado para sermos discípulos de Jesus? Bonhoeffer, ele vai então procurar encontrar as respostas em Jesus Cristo. Ele vai tratar aqui, meus queridos, de que ao nos ordenar que o sigamos, Jesus vai nos apontar o caminho. Ele sabe para onde leva o caminho e nós precisamos seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, ouvir a sua voz e praticar, obedecer àquilo que ele nos ensina. Então, nós cristãos, porém, precisamos que essa seja a nossa marca, que com certeza um caminho de misericórdia sem limite seja trilhado por nós. Então, o Senhor Jesus nos aponta o caminho e ele nos convida a ir a ele para vivermos a vida nele, numa vida onde ele nos sustentará. É por isso que, trazendo essa ideia de que seguir a Jesus é se libertar do jugo da escravidão, do pecado, para nos submetermos e assumirmos sobre nós a vida em Cristo, como tendo Cristo como nosso Senhor e nossa autoridade, que o Senhor Jesus vai ali em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, dizer exatamente isso: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nosso Deus. E assim, meus amados, então, entrando no primeiro capítulo do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, o primeiro capítulo vai tratar desse tema, né? A graça preciosa, e ele vai trabalhar ali a ideia da graça barata versus a graça preciosa. E aqui ele vai fazer uma série de considerações acerca do que é essa graça barata e qual é a graça preciosa. Em linhas gerais, para que você já entenda de início, a graça barata é considerar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, conhecer o sacrifício, a obra salvadora de Jesus, mas não deixar que essa obra de Jesus cause impacto nenhum na nossa vida. Então, crer na graça barata e fazer da graça de Deus algo barato é, de fato, não entender o valor, a seriedade, né, a grandiosidade da obra que Cristo realizou por nós e que nos leve, né, nos constranja a abandonar pecados, a mudar a nossa vida. A graça barata nos faz simplesmente dizer: Deus me salvou, perdoou os meus pecados e eu tenho a vida eterna no céu. E isso não se refletir em quê? Em mudança na sua vida. Você continua com a mesma vida de antes, os mesmos pecados, o mesmo ignorante, a mesma pessoa de caráter duvidoso, sem ter nenhuma transformação na sua vida. Mas a graça preciosa, ela foca no quê? No valor do sacrifício de Jesus. O que Jesus fez foi grandioso, precioso, de grande valor para mim, para Deus e para mim. E por isso eu não tenho outra alternativa a não ser mudar a minha vida para valorizar o que Jesus fez. Então isso me faz cada vez mais me afastar do pecado, das coisas mundanas, da influência, né, de tudo isso sobre a minha vida, para uma vida cada vez mais íntima do meu mestre, do meu Deus, para que eu possa viver de fato como um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, tendo isso em mente, vejamos um pouco daquilo que o autor vai trabalhar ali no seu livro, tratando da graça barata e da graça preciosa. Primeiramente, ele vai fazer uma série de considerações, de argumentações acerca da graça barata. Então, a graça barata é o perdão dos pecados como algo já dado por certo. É quando você tem consciência de que aquilo que vai fazer é pecado, mas você faz seguro de que se pecar, Deus vai te perdoar. Esse é o resultado de alguém que crê em Deus, crê na graça de Deus e não a valoriza. Ele entende que a graça, ela justifica o pecado e não o pecador, que ela então não te leva a uma transformação de vida. Então a igreja que segue esse tipo de doutrina da graça barata no mundo, ela vai encontrar cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrepende e na verdade não quer se libertar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que os meus pecados vão ser perdoados. Então eu não me liberto do pecado. Eu não quero essa libertação, eu não quero essa mudança, eu me conformo com o pecado. Então assim, meus queridos, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus. É a negação da encarnação da palavra de Deus. É negar que Cristo deu a sua vida por nós, que se fez homem e habitou entre nós. A graça barata, por sua vez, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. E deste modo, resolve tudo sozinha, nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Quando ele fala de nada resolve sozinha, tudo ela resolve sozinha, é que a graça, a pessoa que vê a graça como algo barato e não entende a preciosidade dela, ele entende que ele não precisa fazer nada, ele não precisa mudar de vida, ele não precisa abandonar os erros, reconhecer os seus pecados, confessar, ter uma vida diferente. Ele se conforma simplesmente no fato de que Jesus morreu na cruz, ele é amoroso, ele perdoou os meus pecados, se eu me arrepender ele me perdoa, e eu não preciso de ter nada, nenhuma outra atitude diferente disso, entendeu? Então isso
retirar o valor da graça do nosso Deus. O cristão da graça barata pode então viver em pé de igualdade com todas as pessoas. Não há diferença entre esse cristão da graça barata e os amigos, familiares, colegas do trabalho incrédulos, e não se atreve a ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado. Então ele se diz um cristão, mas a sua vida é exatamente a mesma que outrora. Ele se diz um evangélico, frequenta a igreja, participa da igreja, é dizimista, às vezes serve em ministérios, mas ele está comprometido em viver a mesma vida de antes. Então ele não tem nada diferente, ele está em total igualdade com as pessoas do mundo. Ele não vive uma vida diferente, às vezes até com o medo de ser acusado de fanático, né? Ele quer ser uma pessoa, ele quer ser algo como que já ouvi certa vez alguém dizendo, um cristão moderno, alguém que nesse mundo ele quer se contextualizar com esse mundo, e ao se contextualizar com o mundo ele se conforma com as coisas erradas do mundo, e o evangelho, a graça de Deus, não causa impacto ou transformação alguma em sua vida. Então, na graça barata não é necessário que o cristão seja um discípulo, mas que ele se conforte com a graça que faz tudo por ele. Então ele não exige, não se espera dele nenhuma mudança. Então, oposto a isso, a graça barata, o que é a graça preciosa? Então veja, se a graça barata ela me leva a permanecer do mesmo jeito que eu estou, sem haver mudança, a me conformar com este mundo, o que a graça preciosa faz na minha vida e qual deve ser, o que ela deve me motivar? Aí nós temos duas parábolas que vão ilustrar para nós muito bem o sentido do valor da graça de Cristo Jesus, da graça preciosa do nosso Deus. Para Mateus capítulo 13, verso 46, 44 e 40 ao 46, diz ali: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então aqui observe essa primeira parábola do tesouro escondido. O homem encontra um tesouro em uma propriedade que não era sua, e um tesouro de grande valor. O que ele faz? Ele esconde aquele tesouro, deixa ali, e ele vende tudo que ele tinha. Então veja que a ênfase aqui está em tudo que tinha, aquilo que tinha valor para ele, aquilo que era valoroso para aquele homem. Ele vendeu e abriu mão de tudo. Para o quê? Para adquirir aquela terra, aquele campo, aquela propriedade e poder possuir aquele grande e valioso tesouro. Então assim, a graça de Deus deve ser para mim e para você, para o ser humano, esse tesouro de grande valor, a fim de que nós abramos mão de tudo na nossa vida, da família, dos filhos, dos pais, do dinheiro, dos bens, da riqueza desse mundo, do trabalho, da profissão, da fama, abrir mão de tudo para se entregar totalmente a Cristo Jesus, que é o nosso bem maior, que é o nosso tesouro. A graça de Deus é esse valor precioso, nos leva então a abrir mão de tudo para nos entregar unicamente a ela. A segunda parábola vai também na mesma direção, na continuação do texto de Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46, e diz ali: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então veja que mais uma vez esse comerciante de pérolas que vivia daquilo, ao encontrar uma pérola de grande valor, ele também abriu mão de tudo que tinha, vendeu tudo que possuía para poder adquirir para ele
aquela pérola de grande valor. Isso mostra que na vida cristã, ser um cristão verdadeiro é colocar o Senhor Jesus acima de tudo, como a nossa prioridade. É colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar e assim nos entregarmos totalmente a Ele para podermos receber dele o que ele tem para nós. É entender como os discípulos disseram: Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida? Não há outro lugar, outro ensino, outra verdade que possa nos preencher plenamente como o Senhor. Então observe, meus amados, que a graça preciosa, ela precisa estar presente na nossa vida pelo seu valor. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui, e é a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. Então, meus amados, esse é o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e segue. Como os discípulos de Jesus chamados por ele, que pescavam, foram chamados por ele e deixaram tudo para segui-lo. E ele assim os ensinou, transformou as suas vidas. Assim deve ser também a nossa vida. Então é nesse sentido que Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer: a graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Este é o evangelho, é a graça preciosa, é o evangelho pelo qual se deve procurar, a dádiva que se deve pedir e a porta a qual se deve bater. Então, amados e amadas, a graça é preciosa para nós, para Deus e para nós. Por que razão? Porque chama ao discipulado. A graça de Deus, ela nos chama a sermos discípulos, a seguir Jesus, a largar tudo e seguirmos verdadeiramente Jesus, ouvindo os seus ensinamentos e praticando os seus ensinamentos. A graça, ela nos leva, nos torna e deve nos tornar discípulos. É graça porque chama ao discipulado de Jesus, e ela é preciosa por custar a vida ao ser humano. Então a graça, ela é um chamado ao discipulado, e ela é preciosa porque ela deve custar a nossa vida. Não é algo barato, não é algo fácil, é algo que exige de nós uma decisão. Veja que Dietrich Bonhoeffer ele vai fazer esses paralelos. O que é a graça e por que ela é preciosa? E ele continua dizendo: é graça, pois só assim dá vida ao ser humano. Então é graça, pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. Além disso, é graça porque justifica, perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque Ele custou a vida do seu Filho. Observe isso, meu querido, a graça do nosso Senhor Jesus, ela é preciosa porque custou a vida do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele trata disso, ele apresenta esse argumento do porquê a graça ela é preciosa, e ele vai dizer que ela é graça porque nós nos entregamos totalmente a Deus para recebermos o perdão, e ela é preciosa porque Cristo pagou um alto preço. E ele vai dizer ali: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Louvado seja o nosso Deus, que nos comprou com um alto preço. Vocês foram comprados com um alto preço. Então, meus amados, a graça é preciosa porque ela é a encarnação do nosso Deus. Deus se fez homem e habitou entre nós.
deu a sua vida através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Ela é preciosa, não pode ser barganhada, negociada por nada, não pode ser diminuída a nada, e ela deve nos constranger a viver uma vida moldada à vontade do nosso Deus. É por isso que o discipulado de Jesus não é a recompensa para alguns por um comportamento especial, mas a graça e o discipulado de Jesus é sim um mandamento divino que abrange todos os cristãos. Não é para alguns, não é para algumas pessoas especiais, mas é um mandamento divino para todo o cristão, acessível a mim e a você, todos nós. João capítulo 17, verso 15 a 18, o Senhor Jesus vai ilustrar isso dizendo que a graça preciosa nos leva a uma oposição ao mundo, estando no mundo, mesmo vivendo em meio ao caos, ao pecado, mas não deixando que ele nos corrompa. E Jesus ora pelos discípulos e pela igreja, e ele vai dizer ali assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Meus amados, estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Um discípulo de Jesus vive no mundo sem se deixar contaminar por este mundo. Ele vive neste mundo, mas influencia como sal da terra, como luz do mundo. E infelizmente muitos ditos cristãos, muitos que se denominam evangélicos, não têm vivido este evangelho precioso, da graça preciosa, mas têm vivido um evangelho da graça barata. E nós precisamos valorizar a grande obra do Senhor Jesus. O discípulo de Jesus, ou o discipulado que Jesus tinha, ele precisava ser vivido em meio ao mundo. O discipulado que Jesus propôs era um discipulado para ser vivido em meio a este mundo, impactando este mundo. O que até então se praticava em circunstâncias e confortos especiais de uma vida isolada, como muito aconteceu na história com movimentos monásticos, pessoas que decidiram viver uma vida reclusa em monastérios, nas montanhas, distantes da cidade, largavam a família, largavam o trabalho. Tudo isso mostrou-se o quê? Improdutivo. Com o tempo, percebeu-se que isso era algo que apenas de uma circunstância confortável vivida naquela vida monástica, mas sem nenhum impacto real até para o indivíduo. Isso tornou-se algo sendo como um comportamento excepcional praticado por alguns, mas isso deve ser necessário e ordenado a cada cristão no mundo. É algo para que todo crente, é algo necessário na vida de todo crente, não é apenas para alguns. Então a obediência absoluta ao mandamento de Jesus deve ser a norma na vida do discípulo. A obediência ao mandamento, à vontade, o moldar da nossa vida ao caráter de Cristo, a vivência do fruto do Espírito, a prática dos dons espirituais, uma vida pautada nos mandamentos da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, deve ser a norma na vida familiar, na vida acadêmica, estudantil, deve também ser norma na vida profissional diária. Isso deve nortear a nossa vida. Como é que você tem vivido o Evangelho? Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Ela tem te impactado de que maneira? E a sua vida tem impactado o meio onde você convive de que maneira? Observe que Jesus disse: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A vocação vivida no mundo, em meio a este mundo de trabalho, de estudos e de família, meus amados e minhas amadas, se justifica apenas pelo fato de que nessa vida, o protesto contra o mundo, contra a pecaminosidade praticada nesse mundo, o caos vivido em consequência do pecado, todos os desmandos que o pecado trouxe à vida humana, de que tudo isso é
é enfrentado pelo cristão a fim de causar um impacto cada vez maior, de levar uma proposta de vida, de levar a vida que Jesus quer que vivamos. Então essa vida no mundo é para o cristão uma oportunidade de revelar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E por isso o cristão precisa anunciar cada vez mais com um impacto maior, onde quer que seja. Amém? Que eu e você vivamos assim, porque a graça, como premissa inicial, é graça da mais barata. A graça, como resultado, é graça preciosa. Veja que Dietrich Bonhoeffer, ele vai também trabalhar esses dois conceitos, da premissa inicial e do resultado. A ideia dele é que a graça é um resultado claramente divino e não um resultado humano. Os seguidores da graça barata transformam esse resultado divino numa premissa fundamental para um cálculo próprio. Ou seja, partindo da premissa de que Deus amou o mundo, deu seu Filho na cruz para a remissão dos nossos pecados, o indivíduo entende que ele pode pecar deliberadamente, que ele basta pedir perdão, que ele pode ter ali uma noite de sexo ilícito com uma pessoa não casada ou fora do seu casamento, e que no outro dia Deus vai perdoá-lo. Partindo da premissa de que Deus me perdoa, eu peco deliberadamente, unicamente calculando os meus interesses. E nisso consiste então a calamidade da mensagem do Evangelho. Isso revela o caos em que as igrejas vivem hoje. Isso mostra o resultado de negociar a graça de Deus de forma tão banal e tão barata, porque o Evangelho não muda, não traz temor. Hoje as pessoas não têm temor de Deus. Não, a graça de Deus não constrange a ninguém, porque as pessoas se conformaram que Deus amou incondicionalmente e partem da premissa inicial de que a graça de Deus vai justificá-los. E meus amados, nós precisamos ver que o resultado final é a graça de Deus. Nós pecamos, mas uma vez que nos arrependemos e confessamos, a obra final é que Deus nos justifica por nós termos reconhecido o nosso pecado. E Deus não nos justifica antecipadamente. A morte de Jesus na cruz foi para trazer mudança, transformação e não uma conformidade ao modo de vida deste mundo. Então o Evangelho deve transformar a nossa vida. A graça de Deus, ela não dispensa o cristão do seu discipulado, de poder abandonar os seus próprios interesses, a sua própria vida, de matar o seu corpo carnal, a sua natureza carnal e submeter a sua vida à preciosa redenção e obra que Cristo Jesus pode realizar por nós. O problema é que se a graça for a premissa fundamental na minha vida cristã, eu tenho nela antecipadamente a justificação dos meus pecados que eu vier a cometer durante a minha vida no mundo. Contando com essa graça, eu posso pecar à vontade, pois o mundo está, em princípio, justificado pela graça. Portanto, o desafio para nós, amados, é que permaneçamos numa vida diferente, que cause impacto na sociedade. Porque aquele que vive na graça barata permanece na mesma vida de antes, confortável com o mundo. Mas aquele que se entregou a Cristo verdadeiramente decide mudar, decide viver uma transformação. É por isso que na graça barata o mundo todo tornou-se cristão e evangélico. O Brasil hoje, meus amados, é um país que se declara pelas estatísticas oficiais haver mais de que 1/3 da população evangélica, cerca de quase 50 milhões de evangélicos no Brasil, e eu não acredito nisso, porque na graça barata o mundo todo tornou-se cristão ou evangélico, mas sobre essa mesma graça a fé cristã fez muito pouca diferença, fez nenhuma diferença no modo de vida das pessoas. A graça barata não levou as igrejas no Brasil e em outros lugares também
a causar impacto nenhum na sociedade. A graça barata levou a igreja evangélica, na verdade, a perder a sua credibilidade. O cristão evangélico a perder o seu crédito, porque negociou, barganhou e aceitou um evangelho sem valor, uma graça que não foi marcada pelo alto preço da cruz de Cristo Jesus, que não exige nada daquele que o segue. Prega um Cristo que não exige de nós mudança, transformação, mas unicamente um Deus ao nosso serviço. Essa é a mensagem que muitos estão buscando hoje, estão conformados hoje e que muitas igrejas, infelizmente, têm anunciado. Que nós, meus amados, vençamos isso e não deixemos que o evangelho que nós pregamos como igreja do Senhor seja dessa forma. Porque a graça barata foi muito cruel com a nossa geração evangélica. Porque ofertam-se a baixo preço, a mensagem e os sacramentos, batiza-se, perdoa-se todo um povo sem que se faça perguntas, nem se imponha condições de mudança de vida. O dano causado pela graça barata à igreja evangélica foi muito grande. Pessoas que adentraram as igrejas, recebidos as membresias das igrejas, sem nenhuma mudança, batizadas, que participam dos memoriais da ceia, do batismo, que confessam e são perdoadas sem nenhum arrependimento e que vivem uma vida sem nenhuma mudança visível e aparente na sua vida. Observe, meus amados, que o chamado ao discipulado inflexível de Cristo se ouve cada vez mais raramente. Cada vez mais as igrejas e nós como igreja temos flexibilizado o ser cristão. Não pode vir dar um jeito, a gente sempre quer dar um jeito na postura do outro e não há mudança de vida. Pessoas que corrompem o casamento, corrompem na vida profissional, na vida financeira e continuam na mesma. Então, onde foi parar a consciência da igreja primitiva que na instituição do doutrinamento dos novos convertidos, chamado ali à época de catequese, o ensino dos novos convertidos, vigiava tão cuidadosamente a fronteira entre a igreja e o mundo? Eles vigiavam a graça preciosa. Então, onde foi parar isso? O caos que a graça barata trouxe para a igreja evangélica foi enorme. Mas houve também um dano à vida individual. A graça barata também foi cruel conosco individualmente, porque ela bloqueou o caminho a Cristo. Ela não nos chamou ao discipulado, ao contrário, nos endureceu na desobediência aos mandamentos de Cristo. E tudo isso, meus amados, porque tendo nós ouvido inicialmente o chamado ao discipulado de Cristo e o entendido como sendo o chamado da graça de Deus, e até tendo ousado dar os primeiros passos no discipulado, na disciplina da obediência, da disciplina da obediência aos mandamentos e à vontade de Deus, exatamente ali nós nos conformamos com a mensagem da graça barata, sugerindo que tudo não passava de um caminho escolhido por nós mesmos, sem gasto desnecessário de energia, de esforço e de disciplina. É o que muitas pessoas, muitos crentes pensam, que ser discípulo de Jesus não exige de nós coisa alguma, não exige esforço, não exige energia, não exige disciplina, não exige entrega, dedicação. Por isso, com essa graça barata, tudo já estaria pronto e consumado, sem haver necessidade de que eu faça nada mais. E na verdade, meus amados, a graça exige muito de nós, exige mudança, exige uma transformação. A graça barata foi cruel porque, desorientado por uma oferta tão barata, o ser humano abandonou o caminho para o qual Cristo o havia chamado. E tendo-se decidido pela graça barata, para sempre se viu privado de conhecer a graça preciosa.
Nós vivemos numa geração de pessoas que foram desvirtuadas do verdadeiro evangelho, da verdadeira graça de Deus, e nós precisamos resgatar, precisamos retornar. Nós devemos compreender e pôr a graça e o discipulado em sua justa relação mútua. Precisamos entender que não há separação entre a graça de Deus e o discipulado. Se fomos alcançados pela graça de Deus, é para sermos discípulos de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, é porque a graça de Deus nos alcançou e ela é preciosa, porque houve um grande e alto preço pago na cruz do Calvário por nós. E dessa forma, meus amados, Cristo nos chama pela graça preciosa a sermos discípulos dele. Esse é o chamado de Deus para nós. Cristo nos chama a sermos discípulos dele. Ele nos chama pela graça preciosa sermos discípulos dele. Então, meus amados, como é que nós podemos viver essa graça e vivermos como discípulos? A pergunta final aqui é: como podemos viver a vida cristã nos dias de hoje? Tudo que nós falamos é uma série de questionamentos, de reflexões sobre a maneira como se vive o evangelho no nosso tempo. E veja que Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu esse seu livro em 1937. Nós estamos aí já há quase 100 anos, há 90 anos, há quase 90 anos à frente desse tempo, e essa palavra continua sendo real nos dias de hoje, porque nós vivemos o efeito do barateamento dessa graça naquele tempo passado. Isso ainda traz consequências até o dia de hoje. Mas essa questão, como devemos viver a vida cristã nos dias de hoje, é uma questão que ele vai responder em seu livro a partir de então. A partir deste primeiro capítulo que falou da graça preciosa, Dietrich Bonhoeffer, ele vai responder aqui no livro, e nós vamos ver nos próximos estudos como viver a vida cristã nos dias de hoje. E ele vai tratar muitos aspectos que são necessários para que o cristão viva debaixo dessa graça preciosa, viva uma vida que impacte a sua sociedade, a sua comunidade, e viva como igreja, comunidade de Deus, um evangelho real, verdadeiro, e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que eu e você possamos assim viver. Na semana que vem, nós aqui então veremos o chamado ao discipulado. O segundo capítulo desse livro você pode adquirir, né, seja um e-book ou um livro impresso, e certamente você vai ser edificado nas leituras e nessa mensagem que Deus vai ter aí para o seu coração, tá bom? Então, semana que vem, o chamado ao discipulado é aquilo que nós vamos aqui estudar, tá certo? Então, meu querido, eu quero orar com você, encerrando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical Online, e pedindo que o Senhor nos faça olhar para o valor da graça, do amor demonstrado na cruz do Calvário. Que nós vivamos um evangelho da graça preciosa, que seja um tesouro de grande valor para mim e para você. Oremos no nome de Jesus. Pai bendito, retira do nosso coração toda falta de valorização do teu evangelho. Repreende, ó Deus, toda negligência e desperta em nós um coração dedicado a Jesus, entregue totalmente a Jesus, para sermos verdadeiros discípulos, para vivermos o evangelho da graça preciosa. Revela a cada um, abre os nossos olhos para que contemplemos a preciosidade do teu amor, da graça do Senhor manifestada através de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, e que isso nos constranja a uma vida santa, livre do pecado, e uma vida totalmente submissa ao Senhor. Faz-nos ver o teu grande amor e mostra-nos a dimensão da tua graça, no nome de Jesus, para que, como igreja do Senhor, possamos levar esta mensagem a todo mundo, impactando com o nosso modo de vida, a vida de Jesus vivida na vida cristã. É o que nós te pedimos, pedindo a bênção especial sobre cada lar, cada irmão e cada irmã que nos acompanhou aqui nesta manhã e neste tempo. Abençoe a sua vida, a sua família, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique com Deus, na graça e na paz de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor.